Olá, tudo bem? Eu sou o professor Felipe e convido você para mais uma aula de Física. Na aula de hoje veremos volume 3, unidade 4, Física Moderna, tema 1, Radiação Eletromagnética. Peço que vocês acompanhem pelos slides para melhor entendimento da aula. Nesse tema, vamos estudar um pouco sobre a radiação eletromagnética, definição e quais são as formas de radiação eletromagnética. Para começar, vamos falar um pouco de história. A física teve seu início no mundo grego, especialmente com o filósofo Aristóteles, tá certo? Aristóteles, ele era filósofo, ele era médico, ele era cientista, tá? E essa filosofia, ela se dividia em vários ramos. Um dos ramos que se dividia a filosofia era a filosofia natural, no qual hoje nós chamamos de física. Tá? E essa filosofia natural era a principal responsável, tá, por explicar vários fenômenos observados naquela época, tá? E suas conclusões permaneceram aceitas por mais de 2000 anos. Tá, ok? Novos cientistas como Galileu e Newton a reformularam, criando a chamada física clássica entre os séculos XVI e séculos XVIII, tá? A XVIII. Tá, ok? Então aí teve a reformulação lá de Galileu, de Newton, tá? Com Galileu surgiu o método científico, tá certo? Agora onde você tinha que fazer as observações, como Aristóteles já fazia, porém que você tinha que testar as suas hipóteses, tá? Tinha que fazer experimentos para comprovar elas, e aí sim você teria uma melhor informação sobre aquelas hipóteses, né? Isso é chamado de método científico, tá? E depois nasceu aí a física clássica, né? Com os estudos de Newton, né? Com relação à força e a outros entendimentos, tá? A partir da virada do século XIX para o século XX, novas descobertas que bateram de frente com a física clássica, tá? Então surgiram alguns problemas em que a física clássica ela não tinha mais condições de explicar. Por exemplo, quando eu trabalhava com objetos numa velocidade bem próxima da luz, tá? O comportamento dos corpos se tornavam de forma diferente, tá? Como Newton descreveu. Então precisou reformular aí algumas questões da física, tá? Aí com isso aí deu origem o quê? A física moderna, tá, ok? Então esta passou a incluir a radioatividade, a relatividade e a mecânica quântica, entre outros novos alicerces, tá? Então dentro da física moderna nós vamos ter radioatividade, tá? Que aí tem uma grande contribuição da Madame Curie, tá certo? A relatividade lá proposta por Einstein, tá? E a mecânica clássica aí por outros cientistas como Planck, Einstein, entre outros, tá, ok? Então, a física das radiações é uma parte importante do conhecimento científico. Ela envolve tanto as partículas emitidas por átomos como as ondas eletromagnéticas. Tá? Então, nós vamos conhecer um pouquinho sobre as partículas que são emitidas por átomos e também vamos falar um pouquinho sobre ondas eletromagnéticas. Tá, ok? Para continuar o nosso estudo, eu peço que vocês observem a imagem que eu coloquei. Tá? Nessa imagem, é fácil observar que tem uma mulher aí falando ao celular, né? Ela está passeando aí no ônibus e ela está falando aí no celular, tá? E a partir dessa imagem eu queria que vocês respondessem um pequeno questionamento que eu fiz, tá? Já para ver o conhecimento prévio de vocês, né? O que vocês já sabem sobre isso. Então eu coloquei algumas perguntinhas como: qual é a diferença entre o telefone fixo e os telefones celulares, né? Como é feita a conexão entre um telefone fixo e outro telefone fixo? Como é feita a comunicação entre aparelhos celulares, ondas de TV, de rádio e micro-ondas são iguais, da mesma natureza? Porque os raios gama são ondas ou matéria? Tá? Então eu peço que vocês tentem responder essas questões. Tá? Caso não consiga, acompanhem toda a aula e no final vocês tentem refazer de novo, tá? Para ver se vocês bateram as respostas. Então a gente começa fazendo também uma outra pergunta. O que é radiação? Será que você sabe o que é radiação? Né? Então a gente pode colocar o conceito físico que diz o seguinte: radiação é uma forma de transmissão de energia, tá certo? Que não depende necessariamente da presença do meio material, podendo ocorrer no vácuo, tá? Então, a gente já viu que existem materiais, tá? Existe um tipo de onda que ela só se propaga se tiver um meio material, né? Que nós chamamos esse tipo de onda mecânica, tá? Isso aí é quando a gente analisa a natureza da onda. Então, nós vimos que existem ondas mecânicas. Essas ondas mecânicas, elas precisam de um meio material para se propagar, tá? Um exemplo de onda mecânica é o som, tá certo? O som só se propaga se tiver algum material.
tá bom? E existem também as ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas, elas não necessitam de nada para se propagarem, tá certo? Elas por si só conseguem se propagar. E elas se propagam até onde? Até no vácuo, tá? Um exemplo de onda eletromagnética é a luz, tá? A luz, por exemplo, sai lá do Sol, passa por todo esse vácuo entre o Sol e a Terra e chega até a gente, tá ok? Então a radiação pode ser de natureza ondulatória, tá? Quando a transmissão de energia ocorre por ondas eletromagnéticas, ou corpuscular, quando se dá por meio de partículas, tá? Então a gente também pode pegar por esses dois tipos aí. As radiações podem ser geradas por fontes naturais ou por mecanismos artificiais, construídos pelo ser humano, tá certo? Por exemplo, nós podemos ter radiação emitida por fontes naturais. O Sol, tá? O Sol, ele emite uma radiação, tá certo? Uma radiação de forma eletromagnética, tá bom? Uma construída pelo homem, tá? O forno micro-ondas. O forno micro-ondas, tá? Ali você tem uma peçazinha chamada magnetron, e esse magnetron ele começa a emitir ondas, tá? De tamanho 10 a menos 6, tá certo? De comprimento. Então, nós temos aí, eu coloquei para vocês no slide, tá? Vários equipamentos e vários tipos de radiação, tá? Por exemplo, nós podemos ter radiação eletromagnética, tá? Nós podemos ter ondas de AM e FM, ondas de TV, ondas de celulares, ondas de satélite, tá? A luz do dia, tá? A radiação nuclear. Qual a diferença de cada uma delas? A diferença de cada uma delas, gente, é o comprimento de onda, tá certo? E a frequência. Tá? A gente vai aprender nessas aulas que comprimento de onda e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Quer dizer isso, professor? Quer dizer que quando uma é grande, a outra é pequena, tá? A gente pode pegar aqui, por exemplo, uma onda de rádio, tá? Uma onda de rádio, se você observar na imagem, tá? Nós vamos ver que ela vai ter um grande comprimento de onda, porém a frequência dela vai ser o quê? Vai ser pequena, tá certo? Aí você pega a luz visível, tá? A luz visível, ela é curtinha, porém a frequência dela vai ser o quê? Já vai ser maior. Tá certo? Então, nós temos aí essa relação entre frequência, tá? E comprimento de onda. Tá certo? Então, essa imagenzinha se chama de espectro eletromagnético, tá? É o conjunto das radiações eletromagnéticas, tá certo? E eu coloco para vocês que quanto maior a energia da onda, ou seja, a sua frequência, tá? Menor é o seu comprimento de onda, tá bom? É isso aí o que torna mais penetrante na matéria, o que facilita a radiação penetrar na matéria, né? Então, quanto menor lá o comprimento de onda, mais ela consegue penetrar na matéria, tá ok? Então, as radiações eletromagnéticas se caracterizam por sua frequência, tá? E quanto maior ela for, maior a potência de transportar, ou seja, mais energia leva por unidade de tempo, tá certo? Então, quanto maior a sua frequência, mais energia eu consigo transportar ela, tá? Maior vai ser a minha radiação. As mais conhecidas são a luz visível, tá certo? A luz visível é uma espécie de radiação eletromagnética, tá certo? Ela tem um certo comprimento de onda, tá? E tem uma certa frequência que nós conseguimos enxergar, tá? O infravermelho, tá? Que a gente relaciona o infravermelho com ondas de calor. O ultravioleta, tá? Que é aquela radiaçãozinha já emitida pelo Sol, tá bom? Que pode danificar a nossa pele. Ondas de rádio, né, já que nós estamos todo o tempo utilizando essas ondas de rádio. Micro-ondas. Professor, onde é que nós utilizamos ondas de rádio? Nós utilizamos ondas de rádio, por exemplo, no sinal do Wi-Fi. Tá? O sinal do nosso Wi-Fi, ele é através de ondas de rádio, tá certo? Micro-ondas, tá? Quando a gente, por exemplo, usa o forno micro-ondas, né, nós vamos ter lá que aquelas ondazinhas produzidas por aquele aparelho, elas interagem diretamente com as moléculas de água, tá? Então, por isso que para tu esquentar algum alimento, ele tem que ter água dentro dele, tá certo? Os raios X, que a gente usa muito na medicina, e os raios gamas, que também vamos utilizar na medicina, ok? As radiações corpusculares ou particuladas, né, caracterizam por terem carga, massa e velocidade. Então, quando vai importar o meu objeto de estudo, a minha radiação, ela tem carga, massa e velocidade, eu estou trabalhando com a radiação corpuscular, tá? Então ela já tem matéria. Sendo que as mais conhecidas são as radiações alfa
e beta, tá bom? E nós temos também a gama, tá? A radiação alfa corresponde às partículas carregadas por 2 prótons e 2 nêutrons, tá certo? Se a gente lembrar lá da tabela periódica, quando eu tenho 2 prótons e 2 nêutrons, eu vou ter um elemento chamado hélio, né? Então a radiação alfa, ela está relacionada com o núcleo do hélio, tá certo? A radiação beta corresponde a elétrons, tá? A elétrons aí eu posso ter, que vai ser os elétrons como carga negativa, tá? E eu também posso ter os pósitrons, né? Na antimatéria, que é os pósitrons têm as mesmas características do elétron, tá bom? Porém, que ele tem carga positiva, tá certo? Então, as partículas beta, elas correspondem a cargas negativas, né? As cargas, e pode ser positiva devido aos pósitrons, tá? E a massa ser muito pequena, ser desprezível, tá? Então, a gente, quando está trabalhando com massa desprezível e carga, nós estamos trabalhando com radiação beta, tá bom? Quando nós estamos trabalhando com o núcleo do hélio, né? 2 prótons e 2 nêutrons, nós estamos trabalhando com radiação alfa, tá? E tem também a radiação gama, né? Possui carga e massas nulas, tá? Emitem continuamente calor, tá? Então, a radiação gama aí sempre está emitindo calor, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre energia e frequência. A energia transportada por unidade de tempo, por uma onda eletromagnética, é diretamente proporcional à sua frequência. Ou seja, quanto maior for a frequência, tá, de uma onda, maior será a sua energia. Tá? A frequência é quantas vezes a onda está se repetindo. Tá ok? Falar um pouquinho sobre agora os tipos de radiação. Tá? A primeira radiação que eu vou falar para vocês é a radiação ultravioleta. Tá? A radiação ultravioleta, ela é proveniente do Sol, tá? E atinge todos os dias, né? Nos atinge todos os dias. Tá? Nós chamamos carinhosamente essa radiação de raios UV, né? Então, os raios UV penetram profundamente em nossa pele, podendo gerar um bronzeamento, tá certo? A gente pode se bronzear com esses raios, porém, quando exagerado, tá? Pode causar queimaduras na pele, envelhecimento precoce e provocar alterações genéticas, né? Pode gerar aí um câncer, por exemplo, né? Podendo até desencadear o desenvolvimento de cânceres, tá? E outras doenças dermatológicas, tá ok? A nossa atmosfera, ela filtra a maior parte da radiação que é emitida pelo Sol, tá certo? Permitindo assim a vida na Terra, porque se chegasse toda a radiação aqui que vem, não teria condições de ter vida na Terra, tá? Então a atmosfera tem um grande papel nesse aspecto aí, tá? Professor, mas só vem radiação do Sol para o nosso planeta? Não, nós já falamos em outras aulas, tá? Que existe uma radiação, tá? Que vem, chamada radiação cósmica, tá? E aí, devido ao campo magnético da Terra, essa radiação cósmica, tá? Ela acaba sendo filtrada por esse campo magnético, tá bom? E aí diminui muito a influência de outros corpos celestes mandando radiação pra gente, tá? O universo todo mandando radiação ainda do Big Bang, entre outros, tá? Então, quem é o responsável da atmosfera por filtrar esses raios UV? Né? É a camada de ozônio, tá? Ela é responsável pela absorção dessa radiação, tá certo? Porém, como existem uns buracos nela, tá? Nós todos estamos correndo um sério risco, tá certo? Outro tipo de radiação que eu trago para vocês aqui, né? Apresento para vocês, é os raios X, tá? Eles são capazes de atravessar muitas estruturas, como a pele e os músculos dos seres vivos, né? E são absorvidos por outras partes, como por exemplo os ossos, tá? Por isso que quando você vai fazer um raio-x, né? Você consegue ver todos os seus ossos. Por quê? Porque os seus ossos, ele absorve aquela radiação, então ele não deixa passar. Aí isso gera uma sombra, tá? E quando sai lá o seu radiograma lá, tá lá a sombra dos seus ossos, tá? Por que o raio-x não atravessa os ossos? Isso ocorre porque os ossos são estruturas que têm grande concentração de cálcio, elemento capaz de absorver esse tipo de radiação. Então, o cálcio acaba o quê? Absorvendo essa radiação dos raios X, tá? E aí, assim, não consegue passar por ele, né? Então, em função dessa característica, os raios X são muito utilizados na medicina para análise das condições de órgãos internos do corpo humano, diagnóstico de fraturas, tá? Localização e tratamento de tumores, tá? Então, devido a essa característica dele ser absorvido pelo cálcio,
tá certo? Ele é muito utilizado na medicina. Outro tipo de radiação são os raios gamas, tá? Os raios gamas constituem um tipo de radiação bastante energética, capaz de penetrar profundamente na matéria, tá? Então aí eles conseguem, como eles têm uma grande, condição energética, tá? Então eles vão ter uma frequência muito grande, né? Eles vão ter uma frequência muito grande, tá? Então o comprimento de onda deles vai ser o quê? Muito pequeno. Então eles conseguem passar por muito dentro da matéria, tá bom? São ondas eletromagnéticas com muita energia, produzidas por processos nucleares, especialmente aqueles envolvendo elementos radioativos. Tá? Devido à sua grande quantidade de energia, podem causar danos mortais ao núcleo das células, tá bom? Então aí eles podem interagir diretamente com os núcleos das células, podendo destruir elas, tá? Ou podendo, na hora da sua mitose, meiose, tá certo? Eles podendo mudar ali aquela condição de reorganização das células, tá? E aí podendo gerar, claro, com certeza, câncer, tá bom? A radiação gama também é utilizada na medicina para o tratamento do câncer, tá? E eliminação de tumores cerebrais por meio da radioterapia, tá? Do mesmo jeito que eu posso gerar câncer através da radiação gama, eu também posso tratar, né, alguns tipos de câncer, tá? Um projetozinho aí de radioterapia, ok? O infravermelho, né, é emitida por todo e qualquer corpo que possua algum tipo de energia térmica, tá? Por menor que seja. Ou seja, o nosso corpo, tá, ele emite radiação infravermelha, tá? Então, tudo que tiver um pouquinho de diferença de temperatura consegue emitir aí calor, tá? Então, eu vou ter energia térmica, né? Já que energia térmica é a mesma coisa que calor, tá? Devido às suas propriedades térmicas, o infravermelho tem inúmeras aplicações tecnológicas, tá? Esse tipo de radiação, ao interagir com alguns corpos, fornece as suas moléculas, estas começam a vibrar mais, tá? Intensificamente, o que eleva a temperatura do corpo. Então, ó, lembra que temperatura é o grau de agitação das partículas, né? Ou das moléculas, como queiram, tá bom? Então, quanto mais as moléculas estão vibrando, maior está aumentando a temperatura. E o infravermelho, ele consegue fazer isso, tá certo? A gente pode entender também como é que como é que funciona essa questão da agitação das partículas na hora que você vai correr, tá? Na hora que você vai correr, que você está correndo, aliás, né, você percebe que a sua temperatura do seu corpo, ela aumenta em relação ao ambiente, tá bom? Isso quer dizer o quê? Que as suas partículas, né, você estava correndo, suas partículas estão correndo junto com você. Então, suas partículas estão vibrando mais. Quanto mais elas vibram, tá, maior aumenta a temperatura, tá bom? Aí é bom sempre estar falando que, como existe uma diferença de temperatura entre o seu corpo e o ambiente, tá? Então, tem uma diferença de temperatura, tem um corpo que está com maior temperatura e o ambiente, por exemplo, poderia estar com menor temperatura, então você vai ceder calor para o ambiente, tá? O calor vai sair de você e vai até o ambiente. Agora, se você estivesse próximo, tá, a um local que estivesse com uma temperatura maior, tá, esse local, esse corpo, ele mandaria calor para você, tá, se fosse uma temperatura maior que a sua, tá bom? Então, nós temos que ter esse conceito de calor e de temperatura bem colocado na nossa cabeça. Temperatura é o grau de agitação das partículas e calor é a energia térmica em movimento gerado por uma diferença de temperatura, tá? Então, por esse motivo, a radiação infravermelho é amplamente utilizada em fisioterapia, para aquecer e relaxar a musculatura no tratamento de dores reumáticas e traumáticas, tá bom? Então, muito utilizada aí já na fisioterapia, tá bom? Quem já sofreu uma torção, uma lesão, tem algum problema, que sempre frequenta o fisioterapeuta, vai ter uma luzinha assim vermelha que ele coloca lá naquela região que está precisando de tratamento, tá? Então, aquela luzinha ali está emitindo radiação infravermelha, tá bom? Além disso, a radiação infravermelha vem sendo utilizada em termômetros digitais, tá? Sistemas de rede sem fio, wireless, né? E na localização de pessoas no escuro. E ainda na produção de sistemas de alarmes de banco, portas automáticas e elevadores, por exemplo, né? A gente vê muito nos filmes o pessoal usando lá um sistemazinho de laser, né? Ali é uma radiação, tá, infravermelha. Quando o sensor percebe que há uma diferença de temperatura,
ele gera o alerta, tá bom? Outras aplicações tecnológicas incluem em controles remotos, tá bom? Você tem lá o controle remotozinho na sua TV, ele tem ali uma radiação, tem um infravermelho, tá? Tá emitindo radiação infravermelha, né? Lasers, tá? Leitores de CD, né? DVD, leitores de supermercado, leitores biométricos, tá? Tudo isso aí tem radiação infravermelha, tá ok? São várias aplicações. Curiosidade, se os olhos dos seres humanos pudessem enxergar a radiação infravermelho, assim como as cobras fazem, tá bom? Não seria preciso luz artificial para enxergar no escuro, tá? Já que todo o corpo emite um tipo de radiação infravermelha, né? Emite calor na realidade, tá bom? Então todo o corpo está emitindo radiação infravermelha, tá? Então se a gente tivesse o poder que as cobras têm, tá? Ou então que a gente vê aí nos mecanismos, nos filmes, né? Que eles colocam lá um óculos e conseguem ver o infravermelho, tá certo? A gente poderia enxergar no escuro tranquilamente, não ia precisar de lâmpadas, tá? Ondas de micro-ondas são ondas de alta frequência, tá certo? Muito utilizadas em telecomunicações, tá? Principalmente em telefonia e TV via satélite, tá bom? Isso aí utiliza muito de micro-ondas, tá bom? As micro-ondas podem carregar mais informações do que ondas de rádio, tá certo? Já que elas têm uma alta frequência, então elas vão ter uma alta energia, tá certo? Outra utilização para as ondas, para os micro-ondas, né, para esse tipo de onda, é o forno micro-ondas, tá certo? Esse tipo de forno tem um elemento chamado magnetron, como queiram, tá, que produz ondas de micro-onda, tá, de frequência particular. Por que de frequência particular, professor? Porque essas ondas que esse magnetron consegue emitir, tá, eles entram em ressonância com a água. Como assim entra em ressonância? Eles fazem a molécula de água vibrar mais, tá bom? E é aí que é nessa hora que o alimento ele é aquecido, tá certo? Todo alimento ele tem uma certa quantidade de água, tá? Então ele faz ali uma vibração maior daquela molécula, tá? E aí ele consegue assim aquecer os alimentos, tá bom? Ondas de rádio. As ondas de rádio são as que apresentam maior comprimento de onda, tá? Então, consequência disso, ondas de rádio têm menor frequência. Se elas têm menor frequência, elas conseguem carregar pouca energia, tá certo? Portanto, são as que carregam menor energia no espectro magnético. Essas ondas são muito utilizadas na telecomunicação. Como tem comprimento de onda maior, conseguem contornar obstáculos com certa facilidade, tá certo? Porém, né, eu não vou conseguir mandar muita informação. Além disso, elas podem ser refletidas pela ionosfera, tá? Uma camada mais extensa lá da atmosfera, tá certo? O que facilita a sua transmissão, pois elas não têm grande necessidade de antenas, reemissões, tá? Ou satélites de comunicação. Então, é bom utilizar esse tipo de onda, por quê? Porque ela vai refletir bastante na nossa própria atmosfera. E aí eu posso, já que ela não vai conseguir ir muito longe com a informação, eu posso, né, por essa reflexão, fazer com que ela leve o mais longe possível, tá? Não vai conseguir levar muita informação, mas que seja, vai conseguir ir muito longe. Sem precisar de todo tempo ficar sendo remanejada, tá? Com retransmissores. Bom, gente, então basicamente é isso, tá? Vamos agora fazer algumas questões para entender melhor sobre esse conteúdo aí de física moderna, tá bom? Então eu coloquei algumas questões para vocês nos slides, tá? E a primeira questão diz o seguinte: todos os dias ficamos expostos a vários tipos de radiações, seja numa clínica para se realizar um exame com raio-x ou simplesmente andando pelas ruas. Nosso organismo é constantemente bombardeado por elas. Marque a alternativa que apresenta a radiação de maior penetração no organismo humano, tá bom? Então a gente vai ver que a maior penetração, tá, vai ser aquela lá que a gente fica mais exposto, né? Nesse caso aqui não vai ser a que vai ter o menor comprimento de onda, mas vai ser a que a gente fica mais exposto. Então a primeira aí, luz visível, raios gama, infravioleta ou micro-ondas, tá certo? Então, se a gente for colocar como sendo a que a gente vai ficar mais exposto, tá? Então vai ser a ultravioleta, tá? Porém, a que consegue ir mais fundo na matéria, tá? Vai ser os raios gamas, tá certo? Então, a gente poderia ter
ou uma ou outra, né? Mas aqui ele quer, como ele quer que penetre mais no organismo humano, tá? Então a gente vai marcar realmente o item B, raios gamas, tá certo? Agora, se fosse que a gente fica mais exposta, né? Aí seria o ultravioleta, tá bom? Então marca aí item B, tá? Na primeira questão. Segunda questão, ao observarmos o espectro de radiação eletromagnética, podemos encontrar fótons de alta energia. O que são fótons, professor? São partículas de luz, tá? De quais tipos? Aí ele pergunta, ondas de rádio, ultravioleta, micro-ondas, infravermelho ou raio-x? Bom, então vamos lá pensar nisso aqui. Fótons tem a ver com a luz, tá bom? Então raio-x, não vamos falar muito de luz, tá? Então corta aí o raio-x. Infravermelho, também não vamos falar muito de luz em infravermelho. Micro-ondas, a gente para produzir uma questão de micro-ondas, tá? A gente tem lá um aparelhozinho, né? Mas também tem outros tipos de micro-ondas, mas tudo causado por quem? Por aparelhos construídos. Então, também não tem muito a ver com luz, tá? Agora, lembra quem é que vem lá do Sol? Vem a radiação ultravioleta, né? Então, a radiação ultravioleta, tá? Ela encontra aí, vem com partículas de fótons, né? Então, realmente poderia ser a radiação ultravioleta, né? E ondas de rádio não tem nada a ver. Então, marca aí também o item B, ultravioleta, tá? Para a questão 2. Questão 3 diz o seguinte, as seguintes afirmações estão relacionadas às ondas eletromagnéticas. A luz é uma onda transversal? Sim, gente, toda onda eletromagnética, ela é transversal. Então, essa primeira afirmação aí está correta. Segunda, a velocidade da luz no vácuo é diferente para cada cor. Não tem nada a ver, tá? Cada corzinha, ela apenas é refletida de forma diferente. Por exemplo, essa minha blusa, tá? Vocês estão vendo aqui um violeta, mais ou menos um violeta, tá? Então quer dizer o quê? Que a radiação, né, que compõe a luz, tá? Que está chegando aqui, ela absorve todas as cores e manda só o violeta para os nossos olhos, tá? Por isso que a gente enxerga essa mesma cor. Professor, se a sua blusa fosse preta, se a minha blusa fosse preta, tá? Eu não teria radiação sendo reemitida, tá? Toda a radiação que chega, a radiação de luz visível, ela é absorvida. Por isso que o preto aquece mais. Ah, professor, então por isso que o branco não aquece tanto? Isso. O branco, toda a radiação que chega, o branco reflete toda, tá? Por isso que o branco não aquece tanto quanto o preto, tá bom? Aí cada cor que você vai vendo é a luz que está sendo refletida, tá? O resto é absorvido e só aquela partezinha é refletida. Já que a gente sabe que a luz visível é composta por várias outras cores, né? Por basicamente 7 outras cores, tá certo? Então seria isso, né? Então cada cor aí teria a mesma velocidade no vácuo, tá bom? Então o item 2 está errado. A radiação infravermelha corresponde a um comprimento de onda menor do que a cor vermelha, tá? Claro que não, tá certo? Vai ter quase o mesmo, vai ter um comprimento de onda maior, tá bom? Então aí só está certo o item 1, né? Então você marca, ele pergunta quais estão corretos, você marca aí o item A, tá ok? Quarta questão diz o seguinte, o funcionamento de televisores, rádios e celulares se dá por meio de transmissão da informação a partir da antena do emissor até o aparelho do usuário. A propagação dessa informação ocorre sobre a mesma forma de, tem a ondas eletromagnéticas que se formam por oscilações do campo elétrico e um campo magnético perpendicular entre si, ondas sonoras que transportam energia e entram em ressonância com os elétrons da antena desse equipamento, de pressão que oscilam em movimento harmônico simples, com amplitude proporcional à frequência do sinal, ou de gravitacionais, que são ondulações na curvatura do espaço-tempo previstas pela teoria da relatividade geral. Bom, as ondas de rádio e TV nem vão usar ondas gravitacionais, tá certo? Isso aí já é de praxe, não vamos usar ondas gravitacionais, tá? Nem ondas de pressão, tá bom? Nada a ver também com ondas de pressão. Ondas sonoras, professor. Olha, as ondas sonoras aí na questão, ele diz que entram em ressonância. Entrar em ressonância, tá? É fazer aquele negócio vibrar na sua frequência natural, tá bom? Mas não vai ser ondas sonoras. Vai ser o que então? Ondas eletromagnéticas, que elas vão se propagar por todo o espaço, tanto com material sem material, tá? Por quê? Porque elas fazem a oscilação entre campo magnético e campo elétrico, tá? Por isso que a luz, ela consegue sair lá do Sol e chegar até aqui
através do vácuo, tá bom? Porque ela gera um campo magnético e esse campo magnético gera um campo elétrico. Esse campo elétrico gera um campo magnético e assim vai perpendicular entre si. Então, marca aí o item A, tá? Próxima questão. Marque M para ondas do tipo mecânica e E para ondas do tipo eletromagnética, tá bom? Então, lembra, ondas mecânicas são aquelas que precisam de um meio para se propagar. Ondas eletromagnéticas não precisam, tá? Então, vamos lá. Ondas do mar. Ondas do mar, né? Tem o próprio mar, a própria água, né? Se não tiver água, não tem ondas do mar, tá? Então, precisa do meio. Então, ondas do mar é mecânica, tá? Então, vamos lá. M. Ondas sonoras. Ondas sonoras precisam sim de um meio para se propagar. Outro M. Terceiro item aqui. Ondas de radiofrequência, né? Ondas de rádio não precisam, são ondas eletromagnéticas. Então, marco E aí no 3. Ondas de Bluetooth. Ondas na corda de um piano. Se são na corda de um piano, então preciso de um meio material. Então, são mecânicas. Bluetooth. Bluetooth, a gente vê que é aquela onda que não precisa de meio para se propagar, né? Então, ela também é eletromagnética. Tá? Raio-X é eletromagnética. E ondas produzidas por um aparelho de ultrassonografia. O nome sonografia tem a ver com som, tá? Então, também é mecânica. Então, a sequência ficou M, M, E, M, E, E, M, tá bom? Item B. Marca aí o item B. E nossa última questão diz o seguinte. Marque a alternativa que apresenta os nomes corretos dos conceitos descritos abaixo. Primeiro, tipo de onda que precisa de um meio para se propagar. Opa, onda que precisa de um meio para se propagar são ondas de que tipo? Mecânicas. Beleza. Onda que se propaga em duas dimensões. Se é duas, é bi, né? Bidimensional. Tá bom? São duas dimensões. E 3, ondas que possuem a direção de propagação perpendicular à vibração. São ondas transversais, tá? Ondas longitudinais, a outra forma de classificar as ondas, elas vibram no mesmo sentido de propagação. Agora, ondas transversais, tá? Elas vibram perpendicular, caminham perpendicular à sua vibração, tá bom? Elas vibram perpendicular à trajetória. Então, qual é o item? Então, tem que ser onda mecânica, então você já elimina aí o item A, o item B e o item D, tá? Ficando aí só com itens C e E, né? Por caminhar em duas dimensões tem que ser bidimensional, tá bom? Então, aí estão iguais até agora. E aí a diferença vai ser longitudinal e transversal, tá? Então, as longitudinais, como eu disse, elas vibram no mesmo sentido de propagação, tá bom? No caso aqui, ele quer que seja perpendicular, tá? Então, são transversais. Marca aí o item E. Meus queridos, então, para esse capítulo, é isso. Espero que tenham entendido, tá? E até a próxima aula.